Recebendo o Dr. Mauro César Martins. Bom dia, bem-vindo, Bom Dr. dia, Mauro. bom dia a todos os seus telespectadores e ouvintes. Dr. Mauro, ora, o Supremo Tribunal Federal vai poder decidir sobre o tempo de gestação para a realização do aborto para os casos não criminalizados no Brasil. É isso que pede a arguição de descumprimento do preceito fundamental que foi apresentada por 4 entidades da sociedade civil em junho de 2022. O grupo que é formado pela Frente pela Vida, que tem aí junto a Sociedade Brasileira de Bioética, a Associação Brasileira de Saúde e outras associações importantes nesse sentido para garantir o direito ao aborto para gestante que passaram do prazo atualmente permitido para interromper a gestação. É um assunto controverso, tem a igreja no meio, tem série de entidades e pensamentos das pessoas também a favor e contra essa posição. Como é que o senhor vê essa posição? O Supremo está praticamente já definido nessa questão ou não? Na minha opinião, o Supremo Tribunal Federal, ele jamais deveria se meter num tipo de assunto como esse. Mas como o Supremo Tribunal Federal, no Brasil, na gestão petista, na gestão lulista, dilmista, temerista, ele se mete em tudo que é da sociedade civil, ele, Supremo, vai dar opinião. Então hoje vai ter um voto a favor. Amanhã ele pede vista, processo para. Quando tiver algum barulho na sociedade, um outro ministro vai votar, depois para de novo. Na minha opinião, o Supremo não tomará decisão sobre essa questão do aborto. Esse é um problema que tem que ser resolvido no parlamento brasileiro. Aliás, o Supremo já tomou uma decisão e ele deveria decidir dessa forma. Aborto só em casos de crimes graves contra a mulher e por anencefalia ou algum outro problema gravíssimo. Isto é, aborto só em casos excepcionalíssimos. Por quê? Porque o Brasil é a favor da vida. O Brasil é a favor da vida. Então, o Supremo, na minha opinião, ele vai fazer uma espuma, ele vai jogar um pouquinho para a plateia petista, esquerdista, etc., mas ele não julgará, na minha opinião, nada favorável ao aborto. Já existe a lei, né, em relação a isso e foi definida pelos deputados. Já existe um julgado do Supremo. Ah, já existe um julgado. Por quê? Porque o Supremo também se mete na questão da sociedade. Essa é uma verdade que também tem que ser dita. As verdades, ela tem um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados. No meu caso, eu sempre coloco o lado A e o lado B. No caso, o Supremo está se miscuindo, se metendo nessa questão do aborto pela covardia dos deputados federais. É um bando de covardes. E pelos senadores, outros covardes, que eles não discutem essa matéria, porque tem os lobbies contra e os lobbies a favor do aborto. E que geram voto. E que geram voto e pagam as campanhas deles. Então, um indivíduo, por exemplo, da Igreja Católica, tem lá os indivíduos que são contra o aborto, das igrejas evangélicas, todos esses templos aí do Edir Macedo, aquele do Chapeuzão e outras congregações, eles têm os seus representantes. Vai um desses deputados votar alguma coisa favorável ao aborto. Então, o tema teria que ser discutido no parlamento, com sessões de audiências públicas, com discussão, com toda aquela guerra de narrativa da sociedade e o parlamento decidir qual é a vontade do povo brasileiro. Então, na minha opinião, não vai mudar nada, o aborto continua sendo proibido e só vai ser permitido em casos excepcionais. Isto é, quando a mulher vier a ser estuprada, a gravidez estiver até num limite, se não me engano, que é de 21 semanas, que até o presidente Bolsonaro estabeleceu uma portaria para isso,
e que foi revogada ontem, inclusive, pela Anísia Trindade, ministra da Justiça. Por isso é que está levantando todo esse problema, agora jogando para o Supremo. Quer dizer, é um governo petista, de uma ministra da Saúde petista, que está trazendo o tema aborto, porque isso é muito caro para as esquerdas brasileiras e muito caro para a direita. Então, isso não vai ser resolvido. Vai continuar valendo aquele julgado do Supremo Tribunal Federal, no qual o aborto só é permitido, repito, em caso de doenças gravíssimas do feto, em determinado período da gestação, que coloca em risco a vida da mulher e nos casos de anencefalia. Muito bem, a outra notícia, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, marcou para a próxima quarta-feira a retomada do julgamento que discute a descriminalização do porte de drogas para consumo próprio. Até agora, 5 dos 11 ministros votaram para derrubar a descriminalização do porte de maconha para consumo próprio. E aí, doutora, sua opinião? Outro problema gravíssimo na sociedade brasileira. Eu, como advogado, já advoguei para usuários de droga. Eu entendo juridicamente o que se pretende fazer no Brasil. Hoje os presídios estão superlotados de pretos, pobres e periféricos. Os verdadeiros traficantes não estão na cadeia. Alguns estão. Então nós temos um problema. Manter na cadeia toda uma juventude que é pega, por exemplo, com 1 cigarro, 2 cigarros, 3 cigarros, é uma questão que, na minha opinião, tendo em vista ser um Supremo Tribunal Federal petista, ministros petistas, o caso do Barroso e o caso agora do Fachin, o caso desse advogado do Lula. O Dino não. O Dino também, o Zanin também. Todos eles são a favor da descriminalização da droga no Brasil, maconha em especial. Eles já declararam isso. Então, na minha opinião, o Supremo vai votar, sim, pela descriminalização do porte de maconha, não é cocaína e outras drogas, mas depois vai para cocaína também. Se for pequena quantidade, que eles vão estabelecer lá quantas gramas, aí o indivíduo não irá para a cadeia. Agora, problema. Tudo bem, o Supremo libera a pequena quantidade para o usuário. Ok? Ok. Território livre para os traficantes. Eles vão ter os seus agentes da colocação da droga no mercado, quer dizer, o pequenininho, o periférico, aquele que fala que não tem emprego. Lá no Rio de Janeiro, 30% da população lá trabalha no tráfico da droga. Ou no 40%, 50% está no narcotráfico e na milícia no Rio de Janeiro. E estão transformando aqui no Guarujá também, nossa Baixada Santista, governador, o secretário de RIT, está tentando agora, trocou 34 coronéis da Polícia Militar para endurecer a situação, porque senão o nosso litoral, Santos, Guarujá, aquela região, vai se transformar um Rio de Janeiro. Isso deve ser evitado, como está se tentando evitar. Então eu acredito que o Supremo, liberando o pequeno consumo de droga, isso vai, de um primeiro momento, esvaziar as cadeias, e num segundo momento, na minha opinião, vai incentivar o tráfico de droga no Brasil. Mas é uma problemática que também não é do Supremo. Tinha que ser resolvida pelo Congresso Nacional. Repito, nossos deputados e nossos senadores, eles não têm coragem de enfrentar problemas da nossa sociedade. Lá eles estão preocupados com as emendas parlamentares. Então você dá as emendas para eles, não querem saber de problema nenhum. Tudo que for confusão, eles não querem discutir. É uma pena, mas o Supremo deve liberar o uso de droga em pequeno porte para o usuário individual. Muito bem, doutor Mauro César Martins, muito obrigado, até a próxima. Até a próxima.